Capítulo 8. Os sábios de Nimrod e o nascimento de Abraão. E foi na noite que Abraão nasceu, que todos os servos de Tera, e todos os homens sábios de Nimrod, e seus mágicos vieram e comeram e beberam na casa de Tera, e eles regozijaram-se com ele naquela noite. E todos os homens sábios e mágicos saíram da casa de Tera, levantaram seus olhos para o céu à noite para olhar as estrelas, e viram uma grande estrela que veio do leste e correu nos céus, e ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus mágicos foram surpreendidos com a visão, e os sábios entendiam este assunto, e eles sabiam de sua importância. E disseram uns aos outros: isso só significa que o filho que nasceu à terra nesta noite, que vai crescer e ser frutífero, e multiplicar, e possuir toda a terra, ele e seus filhos para sempre, e ele e sua semente matarão grandes reis, e herdarão suas terras. E os sábios e mágicos foram para casa naquela noite, e de manhã todos estes sábios homens e mágicos se levantaram de madrugada, e se reuniram em uma casa marcada. E eles falaram e disseram uns aos outros: eis a visão que vimos na noite passada, é desconhecida do rei, que não foi dada a conhecer a ele. E se essa coisa chegar ao rei, nos últimos dias, ele nos dirá: por que vocês esconderam esse assunto de mim? E depois vamos todos sofrer a morte. E portanto agora vamos dizer ao rei a visão que vimos, e sua interpretação, e nos mantenhamos puros. E assim fizeram, e eles foram ao rei e prostraram-se diante dele e disseram: que o rei viva, o rei pode viver. Nós ouvimos que um filho nasceu de Tera, filho de Naor, o príncipe do teu anfitrião, e nós ontem à noite fomos à sua casa, e que comemos e bebemos, e nos alegramos com ele naquela noite. E quando os teus servos saíram da casa de Tera, para ir passar a noite em nossas respectivas casas, levantamos os olhos ao céu, e vimos uma estrela grande que vem do leste, e a mesma estrela correu com grande velocidade, e engoliu 4 grandes estrelas, dos 4 lados do céu. E os teus servos ficaram surpresos ao verem o que aconteceu, e ficamos muito apavorados, e fizemos o nosso juízo sobre a visão, e sabemos por nossa sabedoria a interpretação adequada, e que essa coisa se aplica à criança que nasceu à terra, que vai crescer e multiplicar-se muito, e tornar-se poderoso, e matar todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, ele e a sua descendência para sempre. E agora nosso Senhor e Rei, eis que temos dado a conhecer-te o que temos visto sobre esta criança. Se lhe parecer bem ao rei, a dar o seu valor ao pai por esta criança, vamos matá-lo antes que ele cresça e aumente na terra contra nós, de forma que nós e nossos filhos venhamos a perecer por sua maldade. O rei ouviu as palavras deles e pareceu bem aos seus olhos, e mandou chamar a Tera, e ele veio diante do rei. E disse o rei a Tera: foi-me dito que um filho ontem à noite te nasceu, e desta maneira fui observado nos céus com o seu nascimento. E agora, portanto, dá-me a criança, para que possa matá-lo antes que esse mal se espalhe contra nós, e eu te darei por seu valor, tua casa cheia de prata e ouro. Tera respondeu o rei: meu senhor e rei, eu ouvi as tuas palavras, e teu servo fará tudo o que desejar o rei. Mas o meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver qual o conselho que o rei dará ao seu servo. E então eu irei responder ao rei o que ele acabou de me falar. E o rei disse: fala. Tera disse ao rei: Aion, filho de Morede, veio ontem à noite dizendo: dá-me o cavalo grande e belo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, palha e forragem pelo seu valor. E eu disse a ele: espere até eu ver o que o rei fala acerca dessas tuas palavras. E eis o que disse: eu farei. E agora, meu senhor e rei, eis que faço este negócio conhecido a ti, e os conselhos que o meu rei der a seu servo, eu seguirei. E o rei ouviu as palavras de Tera, e sua ira se acendeu, e ele o considerou igual a um tolo. E o rei respondeu Tera, e disse-lhe: tu és tão bobo, ignorante, ou deficiente em compreensão, para fazer isso, dar a teu belo cavalo para ouro e prata ou até mesmo para palha e pasto. És tu, tão curto de prata e de ouro, para que faças tal coisa, tens porventura tu, falta de palha e forragem para alimentar o teu cavalo. E o que é prata e ouro para ti, ou palha e forragem, para que tu des o belo cavalo que te dei, como não há ninguém que tenha outro igual em toda a terra? E o rei parou de falar, e Tera respondeu ao rei:
dizendo que como tem o rei perguntado a seu servo, rogo-te, meu senhor e rei, que expliques acerca desse assunto que falaste, dá teu filho, para que possamos matá-lo, e te darei ouro e prata para o seu valor. O que devo fazer com prata e ouro após a morte do meu filho? Que ele dará de mim? E certamente após a minha morte, a prata e o ouro vai voltar para o meu rei, que a deu. E quando o rei ouviu as palavras de Tera, e da parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito, e ele estava irritado com isso, e sua raiva ardia dentro dele. Tera viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei, dizendo, tudo o que eu tenho está em poder do rei, e faça o rei o que bem deseja fazer com o seu servo. Sim, meu filho, ele está nas mãos do rei, sem valor de troca, ele e seus 2 irmãos que são mais velhos do que ele. E disse o rei a Tera, não, mas vou comprar o teu filho mais novo por um preço. Tera respondeu ao rei, dizendo, rogo-te, meu senhor e rei, ainda deixes a teu servo falar uma palavra diante de ti, e possa o rei ouvir a palavra de seu servo. E Tera disse, deu meu rei 3 dias a seu servo para pensar sobre este assunto dentro de mim, e consultar com minha família sobre as palavras de meu rei. E ele pressionou o rei a concordar com isso. E o rei ouviu a Tera, e ele fez isso. E ele deu-lhe um prazo de 3 dias. E Tera saiu da presença do rei. E ele voltou para casa para sua família, e lhes falou todas as palavras do rei. E todos eles se encheram de temor. E no 3º dia que o rei mandou a Tera, dizendo, manda-me o teu filho por um preço, como eu falei para ti, e caso não faças isso, eu enviarei e matarei a ti, e a todos na tua casa, de forma que nenhum cão te reste. E Tera apressou-se, como a coisa era urgente do rei, e ele tomou uma criança de um dos seus servos, que a sua serva tinha gerado naqueles dias, e trouxe Tera a criança para o rei tendo recebido valor por ele. E o Senhor estava com Tera nessa matéria, para que Nimrod não causasse a morte de Abrão. E o rei tomou a criança de Tera, e a jogou de cabeça com toda a sua força para o chão, pois ele pensou que tinha sido Abrão, e este foi escondido dele a partir daquele dia, e foi esquecido pelo rei, como era da vontade do Senhor, para não sofrer a morte de Abrão. E tomou Tera Abrão seu filho secretamente, juntamente com sua mãe enfermeira, e ele os escondeu numa caverna, e ele lhe trouxe suas disposições mensais. E o Senhor estava com Abraão na caverna, e ele cresceu, e Abrão esteve na caverna 10 anos, e o rei e seus príncipes adivinhos e sábios julgaram que o rei tinha morto Abrão.